Ministério, chamado e liderança. Vamos rapidinho falar sobre isso? Olá, tudo bem com você? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like e aperte o sininho ali para receber as notificações. Em Mateus capítulo de número 10, Deus chamou 12 discípulos. Embora lá em Lucas capítulo de número 10 você veja 70. Então, discípulos co-discípulos. Ali estavam os 12 homens que Jesus havia separado para o ministério, para dar continuidade àquilo que ele haveria de ensiná-los. E isso estenderia-se por muitos e muitos anos. Os discípulos caminharam, alguns com algumas dificuldades. Pedro precisando ser moldado, Judas traiu, saiu, Tomé precisava ser trabalhado concernente a crer. Todos nós conhecemos essa história, sabemos essa história. Mas sabemos que para que nós estejamos à frente de alguma coisa, nós precisamos de ser chamados pelo Senhor. Para estarmos à frente de qualquer ministério, nós precisamos ser chamados. Ah, pastor, eu tenho o ministério diaconal, eu tenho o ministério da música, eu tenho o ministério da palavra, eu tenho o ministério disso, eu tenho o ministério daquilo. Existem tantos ministérios hoje, né? Mas a pessoa não tem o chamado, o arder, o sentimento, a coisa que mexe aqui dentro. Aquilo que aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu estarei lá fazendo o que o Senhor me determinou a fazer. Jesus chamou os seus discípulos e os ensinou o que é dar continuidade ao ministério através do chamado. Ele disse: vocês lidarão com joio, vocês vão lidar com Nicodemos, aqueles que só vão te procurar à noite porque tem medo de aparecer e dizer aos outros que são cristãos. Você não há comparação. Vocês vão lidar com José de Arimateia, pessoas que só vão seguir vocês de longe. Cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. Vocês vão lidar com aquelas pessoas que parecem, mas não são. Ainda vou encontrar lá na frente Alexandre Latueiro, Ananias e Safira. Existem pessoas que vocês vão encontrar que parece que elas estão com vocês, mas não estão com vocês. Porém, eu vos chamei. Há uma coisa dentro de você que arde, que chama, e essa chama é que faz você resistir um monte de coisa. Sem apontar para dizer quem é Alexandre Latueiro, quem é, embora o apóstolo Paulo fala isso de forma muito clara, né? Alexandre Latueiro me causou muitos males. Ananias e Safira tentaram enganar a igreja primitiva. Judas estava no meio dos 12. Tomé estava lá. Pedro precisando ser trabalhado. E só você que quer trabalhar sem adversidade. Só você que quer trabalhar sem ter tempestades. Só você que quer trabalhar na bonança. Esqueça isso. É chamado. É ministério. Só que tem que ter liderança. Existe o líder nato. Existe o líder circunstancial. Aquele que foi só ali para as circunstâncias. Ele não é uma coisa nem outra, mas não tinha ninguém, ele acabou fazendo. Quantas pessoas que agem só no momento e já são colocadas no ministério, já são colocadas para uma cadeira e, na verdade, elas não foram chamadas para nada. Elas simplesmente atenderam a necessidade na hora, coisa que muitos não conseguiram fazer. E existe o líder nato, de nascença. Aquele que gosta de estudar,
se dedicar. Eu vou te falar uma coisa, querido, para você que está vendo e ouvindo esse vídeo. O meu seminário eu fiz em 5 anos. Não deu para acabar em 4. Depois eu fiz mais 5 anos de psicologia. 5 anos, precisei fazer 5 anos e meio, porque eu tive que pagar mais um período. São 11 anos estudando. Eu poderia ser um PhD em qualquer coisa. 11 anos estudando, 11 anos. Mas preferi entregar tudo isso para o Senhor. Você sabia que eu sou chamado de soberbo por isso? Que falam que o meu nariz que eu sou uma pessoa altiva por conta disso? Porque eu estudei, eu fiz um seminário. Porque eu fiz uma psicologia, porque existiam coisas que tudo era demônio, 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 demônio. E como eu não demonizo todas as coisas, eu precisava saber o que era demônio, o que não era, embora eu não acredite que todo pastor chamado por Deus tenha que fazer psicologia. E que isso fique bem claro, eu fiz para ser mais uma ferramenta para mim no ministério. E que me ajuda. Mas mesmo assim eu sou criticado. É aí que entra o líder. O líder, não o chefe. O líder, aquele que dá a voz de autoridade, não de autoritarismo. Aquele que vai à frente, aquele que segue, aquele que determina o lugar por onde vai passar, aquele que determina o lugar onde a igreja vai estar. Isso é liderança. Aquele que exerce liderança corrige e não envergonha. Aquele que não faz questão de envergonhar ninguém, mas disciplina, corrige e lidera. Deus, o Senhor dos Exércitos, me chamou para isso. Eu não sei você, mas você precisa pensar na sua liderança. Você precisa pensar no seu chamado. E você precisa pensar no seu ministério. Você precisa pensar em quem te chamou, quem te convidou, quem foi que te deu o toque. Como você se relaciona com as pessoas que são contrárias a você e que têm um contraditório contra você. Pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem te destruir, pessoas que querem te ver por baixo. E você, na liderança do Senhor, na direção do Senhor, com a liderança do Senhor, você consegue superar todas essas coisas. Quando você entrega a sua carteirinha, você pensou que um dia era. Quando você diz que não pode ir, é porque você achou que um dia você podia. Exerça o seu chamado. Cumpra o seu ministério. E seja um líder. E não se esqueça, a igreja segue caminho.